A essa altura você já deve ter percebido que uma das coisas mais difíceis é você conseguir equilibrar o custo e o benefício, por isso que essa é uma das palavras mais buscadas quando se fala de PC. Afinal, você não quer gastar mais do que deveria, nem menos do que deveria, principalmente quando o assunto é CPU. Afinal, você não quer pegar um CPU para na semana que vem já estar limitado e também não quer pegar um CPU para ficar 20 anos e descobrir que daqui 2 anos saiu uma coisa melhor. E, indo de encontro com essa dificuldade que nós temos, a AMD anunciou novos processadores, os Ryzen 3 3100 e 3300X. Mas será que a essa altura do campeonato um processador quad-core é uma boa opção? É o que a gente vai descobrir hoje nos testes com o Ryzen 3 3300X. Eu sei que isso não é uma caixa de um Ryzen 3, eu não tenho a caixa. Mas é só vocês imaginarem que é um 3. A Cooler Master traz as fontes de alimentação série MWE White com o selo 80 Plus White. Topologia DC-DC garante linhas estáveis e seguras para todos os componentes do seu PC. Traz ainda circuito com design LLC e linha dedicada a 12 volts. As fontes MWE White V2 estão disponíveis nas potências de 450, 550, 650 e 750 watts. Todas acompanham o cabo de força no padrão brasileiro e a garantia de 3 anos com a Cooler Master no país. Confira mais no link na descrição. Enquanto a gente está falando de processadores de 10 núcleos, 16 núcleos, 32, 64 núcleos, 128 núcleos, por que diabos nós estamos voltando nos quad-core? O que está acontecendo com o mundo? Por que nós estamos voltando para os quad-core? E realmente essa foi uma dúvida que ficou pairando sobre a nossa cabeça quando a AMD resolveu anunciar os novos Ryzen 3, o 3100 e o 3300X. Eu vou tentar falar assim para não falar 3, muito 3. Mas enfim, os processadores são 4 cores, 8 threads. E se você não está muito familiarizado com essa nomeação, com essa nomenclatura, isso é um i7 antigo. Os i7 antigos tinham 4 cores e 8 threads. E é o que os i3 agora se transformaram, 4 cores e 8 threads, 4 núcleos físicos e 8 núcleos virtuais. Essa configuração já está um pouco batida e talvez não seja uma boa opção, mas para a gente saber se isso é ou não uma alternativa ainda, nós precisamos fazer testes, precisamos ver se os Ryzen 3 são realmente capazes de suportar os jogos atuais, que usam tantos núcleos assim, que você realmente precisa de um CPU gamer de 10 cores e 20 threads, ou de 8 cores e 16 threads. E para isso, hoje nós temos o Ryzen 3 3300X, que eu fiz alguns comparativos e eu vou trazer para vocês. Mas antes, a gente precisa falar um pouquinho sobre as especificações desse processador. O processador, como eu já disse acho que algumas vezes, ele traz 4 cores e 8 threads. Ele traz... Calma, brother. Calma. O 3300X traz um clock base de 3.8 e um boost de 4.3 e um TDP de 65 watts. Ele se difere em alguns quesitos do Ryzen 3 3100 e não está especificamente claro para você que vai só olhar a caixinha dos dois produtos. Afinal, se você não notar a diferença do clock base de 3.6 e o boost de 3.9 em relação ao 3300X, você vai achar que o 3100 é exatamente a mesma coisa, mas eles têm diferenças de projeto. Enquanto o Ryzen 3 3100 traz 2 CCX com 2 cores e 4 threads cada um, o Ryzen 3 3300X traz apenas um CCX com 4 cores e 8 threads. Mas que diferença isso faz? Deveria não fazer muita, mas na verdade faz uma boa diferença, principalmente quando a gente tem a latência interna. Afinal, a gente tem apenas um CCX para se comunicar com o Infinity Fabric, para se comunicar com as memórias, para se comunicar com o resto do sistema, o que diminui a latência e dá mais FPS em jogos, que é o que interessa no fim da conversa. Eu fiz o comparativo com o Ryzen 3 3300X rodando em estoque com o Cooler Box. O Cooler Box dele é o Wraith Stealth, aquele que nós já vemos no Ryzen 5 3600, por exemplo, e eu comparei com alguns processadores que eu achei interessante para a gente ver como se sai nos jogos. Um deles é o Ryzen 5 2600, que traz um desempenho praticamente idêntico ao Ryzen 5 1600AF, que é um dos processadores mais custo-benefício atualmente no mercado. Caralho, tem um cabelo na minha cara. Do lado da Intel eu trouxe o i5 9400F e o i7 7700K. Para referência ainda eu coloquei o Ryzen 5 1600 da primeira geração, não é o 1600AF, e coloquei o Ryzen 5 13600. Para as plataformas eu utilizei H310 e Z170 para Intel
E para AMD, todos os testes foram feitos na nossa bancada com a X470, 16 GB de memória 3200G, o EvoX, a mesma memória utilizada para todos os setups. Todos os demais componentes são os mesmos da bancada, como a fonte GX750 da Cooler Master, NVMe de 500 GB, HD de 2 TB, todos os testes em estoque com os devidos Cooler Box de cada modelo, exceto pelo i7 7700K, que nós utilizamos o Gamax 400 da Deepcool. Então ele não traz o Cooler Box. Para a placa de vídeo nós utilizamos uma RTX 2070 Super Founders Edition. Começando por Assassin's Creed Odyssey, aqui nós temos um game que realmente não trabalha muito bem com CPUs, em geral, mas aqui todos eles foram capazes de extrair uma boa média de FPS. Começando lá embaixo da tabela com o Ryzen 5 1600, que foi capaz de trazer uma média de 72 FPS e mínima de 50, seguido de perto pelo Ryzen 5 2600 com média de 75 e mínima de 53. Logo acima nós temos o i5 9400F com 83 FPS de média e 62 de mínima. Daqui para frente nós temos praticamente um empate técnico com o Ryzen 3 3300X e o i7 7700K, todos fazendo entre 83 e 84 FPS, mas com destaque para uma mínima bem mais baixa, fora da curva, com o Ryzen 3 3300X. E mesmo apesar de várias rodadas no teste, esse realmente foi o resultado que ele alcançou. Talvez com um patch ou otimização isso melhore, mas no cenário atual esse é o resultado do 3300X. Logo à frente nós temos o Ryzen 3 3600, que fez uma média de 87 e mínima de 63. Battlefield 5 é o primeiro dos games onde nós esperamos uma utilização bem alta de CPU, e foi exatamente isso que nós encontramos. O i5 9400F fez mais FPS que todos, com 125 de média e 78 de mínima, mas não ficou muito à frente do i7 7700K, com 123 de média e 75 de mínima. Logo atrás vem o 3300X com uma média de 121 e mínima de 81, a melhor mínima entre todos. Colado no 3300X nós temos o 3600 com média de 119 e mínima de 84, a melhor mínima de todos os CPUs testados, e mais abaixo nós temos o Ryzen 5 2600 e o 1600 com uma média de 108 FPS e mínima de 67 e 70 FPS. A utilização dos CPUs quad-core e 6-core ficam bem altos nesse game, chegando em alguns momentos a 100%, tanto no modo campanha quanto no modo multiplayer. Curiosamente, em alguns momentos nós notamos stuttering no i7 7700K e no i5 9400F, mas no 3300X dificilmente nós notamos os stutterings, apesar de notar alguma diferença na fluidez do gameplay. É bom deixar claro que, contrariando algumas crenças, a utilização de 100% do CPU não significa uma coisa exatamente boa. Isso significa que você não pode utilizar basicamente nada em segundo plano, ou qualquer coisa que você utilize vai limitar ainda mais o desempenho. Em CSGO nós temos uma invertida do cenário, onde antes os i7 dominavam a tabela, hoje nós temos o Ryzen 3 3300X dominando, com 419 FPS de média e 127 de mínima. O 7700K vem com 409 FPS, seguido pelo Ryzen 5 3600 com 408. O i5 9400F traz 367 FPS e o Ryzen 5 2600 337 FPS. Mas como a gente sabe que vocês adoram jogar tudo no mínimo, nós testamos também com tudo no mínimo, e o Ryzen 3 3300X abriu uma margem ainda maior, com 535 FPS de média e 149 de mínima. O Ryzen 5 3600 traz uma média de 495 e mínima de 142, o 7700K 463 e mínima de 143, o i5 9400F 410 de média e 132 de mínima, e lá atrás o Ryzen 5 2600 com 342 FPS de média e 123 de mínima. Assim como o CSGO, o Far Cry 5 preza mais pelo clock, IPC e pelo single. E aqui nós temos o i5 9400F saindo na frente com 114 FPS de média e mínima de 87, seguido pelo Ryzen 5 3600 com 107 FPS de média e 79 de mínima, e colado vem o Ryzen 3 3300X com 105 FPS de média e 78 de mínima. O i7 7700K vem logo atrás com 100 FPS de média e 77 de mínima, seguido pelo Ryzen 5 3600 com 94 de média e 71 de mínima.
Em GTA V, onde normalmente os CPUs da Intel se saem melhor, aqui não foi diferente. O 7700K fez 128 de média, 81 de mínima, seguido pelo 9400F com 127 de média e uma mínima um pouco melhor com 86 FPS, e logo atrás o Ryzen 5 3600 com 124 de média e 83 de mínima. O 3300X vem logo atrás com a mesma média, 124, mas com uma mínima um pouco inferior, nos 77 FPS. O Ryzen 5 2600 fez 114 na média e 72 na mínima. Em Metro Exodus, mesmo com a GPU sendo limitador, nós ainda temos diferença de desempenho nos CPUs. Afinal, o i7 7700K foi capaz de empurrar 96 FPS com mínima de 46, o i5 9400F uma média de 94 com mínima de 45 e o 3300X uma média de 92 e mínima de 42. Empatado vem o 3600 com média de 91 e mínima de 42. Logo atrás, o Ryzen 5 2600 com média de 85 e mínima de 43, mostrando que mesmo num cenário onde a GPU é limitador, ainda existe um pouco de margem para a diferença entre os CPUs. Em Rainbow Six Siege nós temos um empate logo na liderança com o Ryzen 5 3600 e o 9400F fazendo 257 FPS de média, mas com uma mínima melhor para o Ryzen 5 3600 que ficou com 180 contra 173 do 9400F. O 3300X vem logo atrás com 247 de média e mínima de 167, seguido pelo i7 7700K com 237 de média e mínima de 153, e mais abaixo vem o Ryzen 5 2600 com média de 211 e mínima de 148. Pegando um jogo mais atual, Red Dead Redemption 2 não deixa barato nem para GPUs e nem para CPUs. Mas aqui nós vemos uma alta utilização dos CPUs, principalmente os quad-core e 6-core, com o Ryzen 3 3300X e o 7700K chegando na casa dos 80%, bem como o i5 9400F. O resultado foi o Ryzen 5 3600 saindo na frente com 80 FPS de média, 64 de mínima, o 7700K logo atrás com média de 79 e mínima de 60, seguido pelo i5 9400F com 77 de média e 58 de mínima, o Ryzen 3 3300X com 74 de média e 57 de mínima e o Ryzen 5 2600 com 68 de média e mínima de 55. Resident Evil 2 Remake, sendo um jogo bem leve, acaba levando os CPUs a níveis bem elevados de FPS, com o Ryzen 3 3300X levando 181 FPS de média e mínima de 143. O 7700K vem logo atrás com uma média de 178, mais com uma mínima de 131, ficando abaixo do Ryzen 5 3600, que trouxe 176 de média, mas uma mínima de 136. O 9400F fez a mesma média do 3600, mas com uma mínima de 129 FPS. O Ryzen 5 2600 ficou com 156 de média e mínima de 118. Shadow of the Tomb Raider é mais um dos games que utiliza bastante os CPUs, principalmente em cenários que são mais complexos. Aqui nós vemos utilização na casa dos 80 a 95% nos processadores com 4 cores e 8 threads, ou mesmo no 9400F com apenas 6 cores e 6 threads. Mesmo assim, o 7700K saiu na frente com média de 117 e mínima de 71, seguido pelo i5 9400F com média de 114 com a mínima de 67. Logo atrás, o Ryzen 5 3600 com 113 FPS empatado com o 3300X, com o 3600 trazendo uma mínima um pouco melhor. O Ryzen 5 2600 vem abaixo com 97 FPS de média e 65 de mínima. Apesar da utilização alta tanto no 6 quanto no quad-core, o 3300X apresentou uma mínima melhor do que o i5 9400F. The Division 2 é mais um game onde o limitador normalmente é a GPU, mas para isso o CPU precisa ser capaz de empurrar todos os frames. E aqui o Ryzen 5 3600 saiu na frente com uma média de 108 e mínima de 75, seguido de perto pelo Ryzen 3 3300X com uma média de 102 e mínima de 75. Logo atrás vem o Ryzen 5 2600 com uma média de 101 e mínima de 66. O 7700K fez 99 de média e 66 de mínima e o 9400F fez 97 de média e 66 de mínima. Em relação às temperaturas, o 3300X segue mais ou menos o que nós já vimos no Ryzen 5 3600, com temperaturas chegando na casa dos 75 a 80 graus, dependendo do cenário. É bom lembrar que nós testamos com uma temperatura controlada de 22 graus e numa bancada aberta, o que significa que no seu PC essas temperaturas podem rapidamente se elevar ou aumentar
aumentar ainda mais o nível de ruído do cooler. Como vocês viram, apesar da utilização alta nos games, os quad-core, 6-core ou o 7700K e o 9400F acabam saindo na frente em vários cenários onde eles acabam estrangulados, eles estão com a utilização próximo do 100%, mesmo assim entregam mais FPS e algumas vezes mínimas até próximas dos processadores com mais núcleos. Mas em alguns cenários a gente vê que as mínimas começam a sofrer, afinal o processador sofre com instabilidade. Quando ele chega com a utilização no máximo, ele tem quedas de FPS e isso obviamente atrapalha a experiência no game. Mas isso se dá numa taxa bem elevada de FPS, como em Battlefield 5. A gente está falando de problemas acima dos 100 FPS, quando o 7700K ou o 9400F começam a ter um pouco de stuttering, o que com certeza atrapalha no multiplayer. O 3300X também enfrenta isso, mas como tem um multi um pouco mais forte do que o 7700K, por exemplo, você nota bem menos. De qualquer forma, existem soluções para isso, como você limitar o FPS, o que vai, por sua vez, limitar a utilização de CPU. Então você vai perder um pouquinho desse desempenho, mas não significa que você vai ter que deixar de jogar esses games, como por exemplo se você utilizar um processador com apenas 4 núcleos e 4 threads. Então, não é exatamente o fim do mundo, mas obviamente que alguns processadores com mais núcleos e mais threads vão ter uma experiência melhor. Mas nem todos, como por exemplo o Ryzen 5 1600AF, que aqui foi representado pelo Ryzen 5 2600. Apesar dele trazer uma estabilidade ótima em todos os games, ele também traz médias e mínimas inferiores em vários títulos. Ele continua sendo um ótimo custo-benefício, mas não é exatamente o melhor processador. O 3300X entrega mais FPS e consegue chegar próximo mesmo do Ryzen 5 3600 em vários dos games e até ultrapassar. Games como o CSGO, por exemplo, onde você jamais vai precisar do que mais de 4 cores e 8 threads, é um bom exemplo de onde o 3300X pode se tornar uma ótima escolha. Afinal, vocês acabam misturando um 3300X com uma placa de vídeo de entrada para jogar com tudo no mínimo e ter o máximo de FPS possível. Nós vemos que os cenários onde ele tem mais dificuldades são games que têm alta utilização de núcleos e threads, como Assassin's Creed Odyssey, como Shadow of the Tomb Raider, Battlefield 5, The Division 2, e isso vai acabar se tornando uma tendência, afinal a tendência é que os games utilizem mais núcleos e mais threads. Por outro lado, nós estamos testando aqui com uma RTX 2070 Super, que é uma placa bem exagerada para 1080p, e fica bem além do desempenho de uma GTX 1660, 1660 Super, ou de uma RX 5500, por exemplo, que são as placas que normalmente são utilizadas para Full HD. Se você for jogar 60 FPS, então qualquer um dos processadores vai ser capaz de entregar para você uma ótima experiência, mesmo o Ryzen 5 1600AF, onde aí sim ele continua sendo a melhor opção, afinal é o melhor custo-benefício e para jogos que tem mais utilização de cores e threads, ele é uma ótima opção, afinal você só vai jogar 60 FPS mesmo. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o desempenho de um quad-core em 2020. Eu já tinha trazido para vocês o teste com o 7700K e já tinha dito que quem tem um i7 não tem muitos motivos para trocar o processador. Afinal, mesmo em games onde ele tem um probleminha para entregar uma estabilidade, você consegue isso diminuindo um pouco o FPS, que é muito alto, por sinal. Então é um pouco estranho dizer isso, mas eu realmente recomendo o Ryzen 3 3300X por conta do seu desempenho. Mesmo sendo um quad-core, ainda é uma ótima opção e talvez se torne um ótimo custo-benefício. O que vai determinar isso é o preço que ele será vendido. Afinal, não dá para ele custar muito mais do que um Ryzen 5 1600AF ou custar pouco menos do que um Ryzen 5 3600. Nós ainda estamos falando de um processador de 4 cores e 8 threads. E se você tiver que pagar um pouquinho para chegar num Ryzen 5 3600, talvez ele não seja tão interessante. Quem pode ser interessante é o irmão dele, o Ryzen 3 3100, que vai trazer um desempenho inferior devido justamente a essas diferenças de clock e também a diferença do CCX, estando dividindo em 2 CCX, mas que ainda vai ser uma ótima opção custo-benefício. De qualquer forma, como eu disse, é bem estranho dizer isso em 2020, mas sim, um quad-core é uma boa opção custo-benefício e em alguns casos batendo até os processadores de 6 núcleos. Mas eu quero saber de vocês escolheriam um processador com 4 cores e 8 threads em 2020, um Ryzen 3 3300, um 3100 ou mesmo um i3 de 10ª geração? Ou vocês preferem ter uma folguinha e pegar um Ryzen 5 3600 ou um i5 de 10ª geração?
ou mesmo ficar com o Ryzen 5 1600AF? Qual seria a sua escolha e para que você utilizaria o CPU? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, porque nós traremos mais vídeos do Ryzen 3 3300X, como vídeos de overclock e outros comparativos. Deixe sugestões nos comentários. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!